Salve pessoal, beleza? Continuando aqui o nosso curso de Destiny Pet e hoje nós vamos falar sobre os operadores unários. Os operadores unários vai ser bem tranquilo, pessoal. De início, né, vamos conhecer 4 e na próxima aula vamos conhecer mais 2, tá bom? Então já deixa aí o seu like, apoie aí o nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho e claro, não esquece de acompanhar todas as aulas, os nossos tutoriais que a gente vai começar a soltar aí também, beleza? Então eu conto com a força de vocês aí para incentivar o trabalho aí. Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre esses carinha aqui, ó, operadores unários. Então, da mesma forma que os operadores binários, ele depende de dois termos para que a operação seja feita, o operador unário, como o nome já diz, a gente precisa de apenas um único termo para conseguir aplicar a operação. Então a gente vai conhecer aqui os básicos, né? O primeiro operador unário aqui, que a gente já pode ver aqui, ó, é esse sinalzinho de mais, ó. Esse sinalzinho de mais, ele vai dizer que o valor ele deve ser positivo, certo? Então é como se fosse isso daqui, ó. Vamos supor, vamos botar aqui o valor 5. 5. Se eu colocar um maisinho aqui, ó, eu estou dizendo que o 5 ele deve ser positivo. Mas isso aqui, na maioria dos casos, você pode tranquilamente omitir esse sinal de mais, que é o mesmo efeito, tá bom? Então esse aqui é tranquilo. Esse aqui quase a gente não usa porque basta você omitir, não precisa colocar o sinalzinho de mais não. Mas se em alguma ocasião você precisar reforçar, o operador aqui no Destiny ele existe, tá? Se quiser reforçar que aquele sinal deve ser positivo, então a gente coloca o sinalzinho de mais aqui. Esse sinal de mais também ele pode servir uma forma de neutralizar, né, o sinal, né? Já vamos entender aqui mais ou menos quando a gente for começar a falar do negativo. Aí vocês vão entender que essa neutralização que eu quero dizer aqui no sinalzinho de mais. Então vamos avançar agora para o sinal de menos. O sinal de menos aqui, gente, a gente vai inverter o sinal do valor. A gente vai inverter o sinal do valor. Então, se a gente tem um 5 aqui, colocando o sinal de menos, a gente tem menos 5. Esse sinal de menos a gente consegue usar também em operações, viu? Por exemplo, aqui ó, a gente pode colocar 2 mais 3. Se a gente colocar um sinalzinho de menos aqui, ó, a gente inverte toda essa expressão aqui. Então, primeiro ele vai resolver o que está aqui dentro, né? 2 mais 3, 5, menos 5. Tá legal? O que pode ser diferente, a gente fazer isso aqui, ó. Menos 2 mais menos 3. Isso aqui já é uma outra coisa. Aqui, ó, a gente já tem o sinal para cada termo, não dentro de uma expressão. Então, aqui no caso, menos 2 mais menos 3, o que a gente vai fazer? O sinal de menos, como eu falei, ele tem a intenção de inverter o sinal, ok? Então, se eu inverto o sinal, então o 2 é menos 2 e o 3 é menos 3. Só que aí, esse menos aqui, ó, ele vai precisar inverter esse sinal aqui, ó, tá? O sinalzinho de mais. Então, se eu colocar o seguinte, eu costumo fazer uma tabelinha que a gente não costuma esquecer quando a gente faz isso, ó. A gente põe aqui, ó, mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais. Então, aqui, ó, esse positivo com positivo permanece positivo, afinal, o amigo do meu amigo, ele é o meu amigo. O negativo com o negativo, ele também é positivo, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá? Então a gente tem o sinal, a lógica é o seguinte, a gente tem o sinal, aí ele inverte esse sinal, né? A gente está pegando esse sinalzinho aqui, ó, de menos, a gente está mandando inverter o sinalzinho da esquerda. Então o contrário de menos é mais. E o mais, como eu falei que ele tem uma função de neutralizar, né? Então aqui não vai acontecer nada, mais com mais continua sendo mais, tá legal? E agora aqui, ó, mais com menos. Aqui tem o mais, para neutralizar. E o de menos para inverter. Então, o menos ele vai inverter esse mais. Então, aqui é menos, né?
o amigo do meu inimigo é meu inimigo. E aqui também é a mesma coisa, ó. A gente já tem o sinal de menos. Mas como o mais ele é neutro, então não vai acontecer nada. Então permanece menos. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Beleza? Então, uma setinha aí bem tranquilo. Então, uma outra forma também de você entender isso é sinais iguais sempre positivos, sinais diferentes sempre negativo. Não tem erro. Isso aí você mata qualquer prova pensando desse jeito aí. Beleza? Então tá aí a dica. Então sempre que vocês virem um sinal diferente aqui, ó, do outro, certo? Ó, a gente tem o menos e o mais, então a gente sabe que isso aqui na verdade é 2, menos 3, tá legal? Então menos 2 menos 3 é nada mais nada menos que menos 5. Então meio que a gente conseguiu o mesmo efeito, só que aqui, tá? São situações diferentes, viu? Não quer dizer que se eu fizer isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá legal? O resultado pode trazer o mesmo, mas o cálculo é diferente, tá bom? Aqui a gente pegou 2 mais 3, somou e inverteu. Aqui não, aqui a gente já tem o menos 2, aqui a gente já tem o menos 2, mais o 3, mais menos 3, né? Aí a gente inverteu o sinalzinho de mais e a gente conseguiu o nosso resultado aqui, que também é menos 5. Tranquilidade? Então cuidado para não ter essa confusão aí. Muito bem, então aqui não tem problema, não tem erro, tá? Uma outra forma também de você inverter o sinal é você multiplicar por menos 1, certo? Você pegar aqui, ó, 5, multiplicar com menos 1, a gente também tem menos 5, tá legal? A gente também consegue ter um menos 5 aí. É um outro recurso, né? Se você precisar inverter sinal de outra forma, você também consegue fazer isso, multiplicar por menos 1. Certíssimo, gente. Então vamos lá. Próximo operador aqui é o operador não binário, certo? Antes da gente fazer esse não binário, eu vou passar primeiro por não lógico, tá? Que é mais fácil de explicar. O não lógico, né, que seria esse cara aqui, ó, ele vai servir apenas para valores bool, tá? Os booleanos. Então isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui a gente já viu, né, nas aulas anteriores, que esse sinal de exclamação ele significa não, é um sinal de negação. Então se aqui o B ele é verdadeiro, se eu colocar o sinal de negação, isso aqui vira falso, tá? Então muito importante você se atentar nesse pequeno detalhe aqui, ó. O que é... E se a mesma coisa, ó, se a gente pegar esse falso e negar, a gente tem verdadeiro. Isso aqui é só isso, tá legal? Se você conseguir utilizar, por exemplo, em operações do tipo... vamos lá, vamos pegar aqui um valor 5 módulo 2, você ainda consegue fazer a negação aqui, você consegue obter o resultado, ok? Porque lembre-se que no Destiny os booleanos eles são apenas 0 e 1. Então se você conseguir ou 0 ou 1, você consegue transformar ele em boolean sem precisar converter, tá bem? Então tá aí, ó, 5 módulo 2, a gente consegue ou 0 ou 1. 5 módulo 2 ele dá 1, porque 5 dividido por 2 vai dar 2, vai sobrar 1. E você negando essa operação, você tem o contrário, né? Se é 1, a gente nega, vira 0, ok? Então, também bem bacana aí da gente trabalhar. Agora sim, vamos falar do não binário. O não binário, ele já vai ser um pouquinho mais enjoado da gente entender. Eu vou abrir aqui a calculadora, que vai ser mais fácil da gente explicar aqui, tá legal? Então vou vir aqui no modo programador aqui mesmo, ó. Isso. E aí então, ó, vamos pegar aqui um valorzinho qualquer aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, eu gosto de explicar com 0 e 1, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, o 1, vamos usar o formato byte para ficar mais fácil aqui da gente entender. Que a gente tem, inclusive, até menos, né,
bits aqui pra gente poder mexer aqui, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse valor 1, vou pegar com a calculadora, ó, vou inverter no... Cadê? Aqui, ó, not. Esse not aqui é o não binário. Então, ó, percebam que ele tá 0001, eu botando não, ele vai trocar todos os bits. Esse 0001 vai virar 1110, veja. Na verdade, ele vai ter um pouco mais por se tratar de 8 bits, tá legal? Ele vai inverter todos os 8 bits no nosso caso aqui. A gente tem 1111, 1110, beleza? Então é isso aqui que a gente vai ter no resultado do não binário. E aí a gente conclui que o não binário de 1 é menos 2, ok? Agora, e se eu pegar o 0? O 0 é 0 para todos os 8 bits. Se eu botar um não binário, então vai tudo virar 1. E aí a gente tem menos 1. Tá? Então essa aqui é a ideia. Vamos pegar um outro valor aqui, ó. Vamos pegar o 10. O 10, ó, é 1010. Sempre olha no binário, tá? Porque esse operador, ele aplica, né? A gente fala que ele é aplicado de bit a bit, né? Um bit de cada vez, né? Ou seja, ele começa desse 0, depois do 1, depois do 0, depois do 1 de novo, tá? Ele vai indo 1 por 1 e vai aplicando a sua operação. A gente vai falar isso com mais detalhes nas próximas aulas, quando a gente for falar de operadores bitwise. A gente vai entender melhor como funciona esse meme aí, tá legal? Então, eu pegando esse 1010, né? Olha aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Esse 00001010 vai virar 11110101. Quer ver? Vamos lá, ó. Botei o não binário, olha lá. Beleza. E aí a gente tem menos 11, certo? Aí, ó. 0101. Então essa aqui é a ideia, tá legal? Essa aqui é a ideia do não binário. Vamos fazer aqui desenhadinho agora, bonitinho, ó. Então eu pegando o valor 10, passando ele para binário, né? A gente já viu lá na calculadora, 1010. Então quando a gente aplica o operador não binário em cima dele, a gente consegue, basta a gente inverter. Lembrando que no caso das variáveis, tá, gente, não serão 8 bits, não. Serão aqui, na verdade, 32, tá bem? A gente só usou o modelo de byte só para fazer juiz aqui. Mas se a gente for usar o padrão de 32 bits, que são os deal words, aí vão ser mais bits para ser invertidos, tá legal? Eu vou usar só 8 bits pra gente andar mais rápido aqui, tá legal? Ó, 0001010. Então, se eu pegar e inverter essa turma toda, leitura bit a bit é da direita para esquerda, tá legal? Nunca da esquerda para direita. Então, aqui, ó, a gente inverte, ó. O que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, o 0 vira 1, vira 1, vira 1, vira 1. Prontinho. Então, é isso aí, ó. Essa é a ideia do não binário. E isso aqui, no final das contas, dá menos 11. Tá legal? Senão, como é que a gente converte decimal para binário? Como é que você fez isso? A gente vai ter aula disso também. Só que vai ser na outra unidade, que a gente vai falar de sistema numérico. Tá legal? Então vai ser uma parada muito bacana aí pra gente conhecer, que dá para fazer no Destiny Script também. Beleza, gente? Então, é mais ou menos isso aqui que nós vamos fazer. Pronto, então já conhecemos os 4 operadores binários. Vamos pôr isso em prática agora, né? Vamos lá. Abre o nosso RPG Memes. Vamos criar um outro eventinho aqui. Vou pegar agora... Vou escolher agora o Jimbo. Cadê o Jimbo? Olha o Jimbo aí. Ei, Jimbão. Jimbão na massa. Pronto. E vamos fazer a operação aqui, ó. Vou pegar a variável 1, ó. Abre o comentário. Faz aqui o prefixo do código Destiny, que é o cifrão. Ok? E aí a gente começa aqui, ó. Variável 1 recebe... Vamos usar aqui primeiro o sinal de positivo, tá? Eu vou pôr 10 primeiro e a gente vai ver esse resultado acontecendo aqui, ó. Vou botar na mensagem aqui, ó. Variável 1. Pronto. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Olha só. Falei com o Jimbo. 10. Tranquilidade, né?
Agora, se eu pegar esse 10 e colocar um sinalzinho de mais, a gente vai ter o mesmo efeito, porque o mais aqui no Destiny, né, ele vai neutralizar o sinal, ele vai manter o sinal do jeito que tá. Olha lá, se é 10, é 10. Agora vamos fazer o menos 10. Vamos lá. Menos 10. Vamos fazer na linha de baixo para ficar didático. Menos 10. Agora eu colocando menos 10, eu inverto o sinal. Veja só. Falar com o Jimbo. Nós temos no final das contas menos 10. Beleza. Então agora eu vou vir aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse menos 10 entre parênteses e vou colocar um sinalzinho de mais para a gente ver que ele realmente vai fazer essas coisas do sinal que a gente está vendo aqui, ó. Olha lá. O mais ele vai neutralizar. Então se é menos 10, você botou o sinalzinho de mais, ele permanece do jeito que tá. É aquilo que a gente falou, sinais diferentes são iguais. Quer ver, ó? Vamos fazer uma operação agora binária misturada com unária. Vou usar o mesmo exemplo lá. O 2 mais 3 seria 5, né? Então, se eu guardar isso aqui dentro de uma expressão e botar um sinalzinho de menos aqui, eu vou primeiro somar o 2 com 3 e na sequência eu inverto o sinal desse resultado, que é menos 5. Beleza? Tranquilidade, né? Agora eu vou vir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou tirar o parênteses agora, hein? Mudei o contexto da conta aqui agora. Menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3, no nosso caso aqui, vai dar 1. Tá bem? Não, já não é mais menos 5. Porque ele vai inverter somente o 2 e vai aplicar a soma em cima dele, ó. Temos 1. Ótimo. E se eu fizer isso aqui, ó? Menos 2 mais menos 3. O que será que acontece? Vamos ver? Vamos lá, vamos lá. Ó, vim aqui, falei com o Jimbo, menos 5. Por quê? Ó, repara que a gente tem o menos 2. Ó, o mais, ó, ele comparou esses dois sinais aqui. Ele viu que mais com menos, né? Lembrando, sinais diferentes, o amigo do inimigo é meu inimigo. Então, sinais diferentes, sempre negativo. Então, ele, na verdade, ele fez isso aqui, ó. Menos 2, menos 3. Que entrega menos 5. Muito fácil, né, gente? Tranquilo. Vamos agora fazer Vamos fazer agora o operador, o não lógico. Vamos seguir a sequência que a gente fez lá da aula teórica. Ó, então eu vou pegar aqui, vou envolver numa expressão. Vou pegar o mesmo exemplo que a gente usou lá, 5 módulo 2. Se eu fizer isso, gente, a gente tem 1. Certo? Vamos colocar lá, ó, vamos testar pra gente ver, ó. Você vê bonitinho? Ó, aqui a gente vai ter 1. Beleza. Agora, se eu negar essa expressão, colocando um exclamação, né? Lembrando que exclamação ele significa não. Falei aqui 0, tá vendo? Quando a gente trata 0 e 1, não tem nenhum problema. Agora, quando passa de 0 e 1, aí a gente já tem um problema. Quer ver? Ó, vamos botar um valor agora que a gente sabe que vai dar 0 aqui no resto da divisão. Ó, 6 módulo 2. 6 módulo 2 a gente sabe que dá 0. Então, se a gente negar, ele tem que entregar 1 pra gente. Vamos ver? Tá lá, tá vendo? Então, quando você trata 0 e 1, você ainda consegue trabalhar com booleano dentro de expressões numéricas. Agora, se a gente, por exemplo, por acaso, né, igual a gente testou aquele dia, isso aqui virou um booleano, ó, quer ver, ó, 6 maior que 2 vai dar verdadeiro. No caso 1. Ó, no nosso caso funcionou porque deu 0. Agora, gente, vamos avançar aqui, ó. Vamos agora fazer com o operador não binário. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, vou chamar um tiozinho por 1, ó. Veja só. Eu vou lá testar. Vem aqui, ó. Menos 2, né? Porque a gente viu que o não 1, né? O não binário 1 significa menos 2. Se eu pôr o 0, a gente tem, lógico, né? O menos 1, que ele vai inverter todos os bits de 0.
Olha lá, menos 1. Show de bola. Então se a gente fizer agora, ó, vamos fazer uma misturebinha bacana aqui, ó. Vou envolvendo uma expressão, menos 1. Ó, vamos tentar fazer isso aqui agora, ó. Agora ele vai inverter o que está em menos 1. Logo temos 0, né? Afinal, menos 1 é 0. Tá vendo? Então isso aqui dá pra gente fazer uma brincadeira legal aí, ó. Dá pra gente... Agora vamos fazer uma... Vamos deixar fora do parênteses. E vamos ver o que vai dar, ó. Tá vendo, ó? Aí agora a gente já tem um problema de sintaxe. Tá vendo? Porque a gente não pode... o que o Dash ele tentou fazer? Ele tentou aplicar um operador unário dentro de um outro operador unário. Então, no caso, ele tentou pegar o não binário e foi tentar tirar o não binário do sinal de menos. Então, ali a gente tem um problema. Então, por isso que é bom a gente encapsular entre parênteses, né, algumas expressões, que a gente consegue primeiro trabalhar o que está dentro dos parênteses, depois ele trabalha o que está do lado de fora. Então, isso aqui, ó, no Dash não é válido. E primeiro também que é feio pra caramba você também colocar os operadores nessa disposição, né? É sempre legal você separar tudo por parênteses para ficar até mais legível, ok? Então fica a dica aí, cuidado com isso aqui. Então é sempre bom vocês colocar aqui, ó. Coloca entre parênteses, não tem problema. Tá legal? E aqui, ó, a mesma coisa que você fizer aqui, ó. Põe um não, a negação, ó. Você sempre põe entre parênteses. Tá vendo, ó? Vamos ver a bagunça que vai ficar agora, ó. Olha lá, deu 1. Por quê? Menos 1. A negação de menos 1 dá 0. O 0, você negando o 0, a gente inverte e consegue 1. Né? Então a gente misturou um não binário com um não lógico. Né? E a gente consegue provar que são coisas completamente diferentes. O não lógico, ele apenas testa verdadeiro e falso. Né? 0 e 1. No caso pode ser 0, 1 e o 1 pode ser qualquer valor que não seja 0, tá? Mas eu falo 0 e 1 para ficar mais fácil de a gente entender. O não binário já é outra coisa. O não binário ele vai pegar bit por bit e vai inverter. O que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0. Show de bola? Então é isso aí, gente. Então por hoje é só. Vamos agora partir para operadores de incremento e decremento, né? Que também são operadores unários aqui no Destiny, e a gente vai abordar sobre eles no próximo vídeo. Vou ficar por aqui, até a próxima, bons estudos, e eu fui!